E casa muito, irmãos, essa questão da oferta, muito em cima do estudo que nós estamos já há meses falando sobre o tabernáculo. Esse final de semana, quinta e sexta, eu estive numa igreja ali no Jardim Iqueda, muito próximo, né? Não é tão longe, aqui em Suzano mesmo. E nós fomos lá falar sobre o tabernáculo, foi um tempo muito bom, 2 dias lá com aquele povo, mergulhando na palavra. E eu chamei a atenção deles para um fato que às vezes a gente lê e não atenta. Se você for ver toda a oferta que foi levantada só em 3 materiais, ouro, prata e bronze, que eram os materiais metálicos que foram usados no tabernáculo, só a oferta em ouro, prata e bronze chegou na casa dos 160 milhões de reais, se fosse no dinheiro atual. Só de ouro a Bíblia diz que foi ofertado 1 tonelada de ouro. Sexta-feira a grama do ouro estava R$ 145 e alguns centavos. Então, se você for fazer as contas, eu já não sei quanto está hoje, porque o ouro tem uma subida. Mas calcule aí que só de ouro foi cerca de 146 milhões de reais no dinheiro atual. Em prata, você pode colocar aí mais uns 2 milhões. E em bronze, mais ou menos 60 mil reais. Tirando pele de carneiro, pele de cabra, tecidos de linho fino, tirando madeira, pedras preciosas. Então eu calculo aí, irmãos, que brincando o tabernáculo para ser construído foi uma construção de mais ou menos 200 milhões de reais. Parece que a gente vê aquela barraca montada no deserto, qualquer 10 conto pagou. Mas não foi não, irmãos, o negócio foi chique, foi luxuoso. Deus pediu o melhor. Mas diz o texto que quando Moisés pede as ofertas, entrou tanta oferta que chegou uma hora Moisés teve que falar assim para o povo: para, chega, já deu o suficiente. E se você for ler o texto, você vai descobrir de onde foi que saiu tanto dinheiro. Quando o povo saiu do Egito, os egípcios deram vasos de ouro, deram pedras preciosas, deram tecidos. O povo ia passando, ia pedindo e o povo ia dando para eles todo tipo de riqueza. Então o povo de Israel saiu do Egito muito rico. E Deus é tão bom que, como eles não tinham shopping para gastar, não tinha feirinha da madrugada para ir, né? Não tinha nada o que fazer com aquela riqueza. Deus falou: vocês pensam que a riqueza era para vocês? Não, era para mim. Então agora me devolvam. Mas o povo entendeu tanto aquilo que estava indo além, e Moisés falou: não precisa mais. E o povo ainda ficou com muito, muito mesmo. Porque o propósito de Deus, irmãos, nunca é tomar o que nós temos, mas é sempre provar o nosso coração. Eu disse para aquela igreja: você é provado não quando você é obrigado, você é provado quando você tem a liberdade de desobedecer. Deus poderia ter dito: eu quero tudo, eu quero ouro, eu quero prata, eu quero bronze, eu quero tudo que vocês têm. Mas Deus falou: não, eu quero ofertas voluntárias. Então ofertas voluntárias mexem com o nosso coração. Então você não é obrigado a dizimar e nem ofertar. Você não tem obrigação. Mas a liberdade de não fazer é o que prova o seu coração, aonde está o seu coração. Então é muito mais fácil quando Deus nos obriga. Porque quando obriga, você fala: eu fiz porque Deus mandou. Agora, quando Ele só te dá a opção, faça ou não faça, fica ao seu critério, é aí que o nosso coração vai ser provado, irmãos. É aí que o nosso coração vai ser provado. Mas que o nosso coração seja encontrado aprovado diante do Senhor. Amém? E que Deus te prospere. Alguém já disse que a raiz dos males é o dinheiro. E eu vou falar para você: não é o dinheiro. Sabia que o problema não é o dinheiro?
Você acha que se você não tiver dinheiro, você vai ser espiritual. Mas não é isso. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é o problema. Tem rico que não tem amor ao dinheiro. E tem pobre que tem amor ao dinheiro. Assim como tem muito rico com amor ao dinheiro. E muito pobre que não tem. A questão não é o quanto de dinheiro eu e você temos. A questão é, você ama o dinheiro ao ponto de idolatrá-lo? Ao ponto dele ser um ídolo no seu coração? Se você ama o dinheiro ao ponto dele ser um ídolo, tendo muito ou tendo pouco, então você vai ter problemas. Amém? Mas que o Senhor nos trate. Eu não tenho medo do dinheiro. Eu tenho medo do meu coração. O dinheiro não é o problema é o meu coração. Se o meu coração estiver em Deus, seja com muito, seja com pouco, nós vamos estar adorando ao Senhor. Amém? Então olha para o seu irmão e fala para ele assim, não tenha medo do dinheiro. Tenha medo do seu coração. Mas que o Senhor nos prospere. Que o Senhor faça prosperar todo o nosso caminho. Obrigado pelos 3 amém. No fundo, a gente tem medo do dinheiro, não tem? No fundo, a gente carrega ainda uma teologia católica. De que pobreza é sinônimo de espiritualidade. Mas não é isso. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre. Não diz que ele era, diz que ele se fez. Ou seja, ele tinha a opção de dar riqueza, mas ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E a Bíblia diz também que muitas mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Muitas mulheres sustentavam o ministério de Paulo. E tinha muita gente rica que seguia tanto a Jesus como a Paulo. Tanto é verdade que Jesus foi enterrado num túmulo doado por José de Arimateia, que era um homem rico, e tinha um túmulo novo que não tinha sido usado, cravado numa rocha. Isso aí só tinha quem tinha dinheiro, irmão. Pobre não tinha isso aí, não. Ele já tinha um plano de previdência naquela época, José de Arimateia, né? Pobre fica esperando o que vai dar, e depois qualquer coisa joga num caixote lá, enterra numa pirambeira e vamos embora. Mas os ricos da época, eles tinham túmulos cravados em pedras, e por ele ser um discípulo de Jesus, ele pôde fazer essa oferta na vida do Senhor. Amém? Aquela mulher também com um vaso de alabastro, que custava cerca de 300 denários, ou 300 dias de serviço, quase um ano. Pega aí o seu salário e divide ele, e põe um ano aí do seu salário, era o tamanho do que ela derramou aos pés do Senhor. Então a Bíblia, irmãos, está cheia de exemplos de pessoas que tinham recursos e lançaram aos pés, lançaram ao Senhor. E interessante que Jesus não recusou, não. Jesus falou, pode fazer. Faz porque eu sei que é honra. E isso vai ser lembrado. Amém? Então não tenha medo. Mas nós não vamos falar de riqueza. Nós vamos continuar falando sobre a oração do tabernáculo. Amém? Confesso que eu vim no meu coração determinado a hoje ser a última da série, e aí depois ver o que Deus ia nos conduzir. Mas quando eu estava digitando, eu senti o Espírito Santo falar, eu te mandei parar? Aí eu falei, tá bom, Espírito Santo, já estou entendendo, então vamos continuar e vamos vendo até onde isso vai dar, irmãos. Uma coisa eu sei, se você pegar todo o estudo, você vai ficar um mestre no tabernáculo. Você vai ficar conhecendo o tabernáculo de alto a baixo. E também sei que a sua vida de oração vai ser muito rica. Irmãos, essa questão da oração do tabernáculo, se nós pegarmos e colocarmos em prática, isso pode revolucionar a nossa oração, a nossa vida de oração. Sua vida de oração pode ter muito mais conteúdo. Você pode obter muito mais respostas de oração. Amém? Então tudo que nós temos ensinado não é só para entrar na sua cabeça e você está cheio de conceitos, mas é para você colocar em prática. Como eu disse,
Nós estivemos numa igreja Brasil para Cristo, no Jardim Iqueda, falando sobre o tabernáculo. E foi muito interessante, irmãos, porque uma irmã, no primeiro dia, logo depois que acabou, ela falou assim: pastor, o senhor vai trazer aquele chifre? Falei: chifre? Ela falou: é o chifre. Vocês não tocam chifre lá na sua igreja? Falei: estou entendendo. Tá, amanhã eu trago o chifre. E é impressionante, irmãos, porque a gente está tão acostumado com o chofar, que a gente acha que todo mundo conhece e sabe. Quando eu cheguei na sexta com o chifre lá, e no final, quando acabou tudo, eu falei: eu vou tocar. Pensa numa igreja com o olho brilhando, como quem nunca tinha visto. E alguns chegaram e falaram assim: mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Falei: quando a Bíblia fala que ao som da última trombeta, Jesus retorna, está dizendo que o anjo vai trocar um chifre desse. Aí o pessoal fica assim. Falei: quando eles circundaram as muralhas de Jericó, eles tocaram esse instrumento. Aí o povo: meu Deus! E aí depois que acabou tudo, a criançada já ficou rodeando. Falei: vocês querem tocar, não quer? Aí as criançadas, aí deixamos lá, babaram tudo e não tocaram nada. Né? E algumas irmãs: meu Deus, estamos arrepiados. E eu falei: para a gente é algo tão comum. As nossas crianças estão tão acostumadas, mas grande parte da igreja, irmãos, não sabe o que é isso. Grande parte da igreja não sabe nada sobre o tabernáculo. Eu cheguei voando naquela igreja e depois, quando eu comecei a voar, eu percebi que eu ia ter que descer e dar um voo bem rasinho, bem baixinho. Mas sabe, irmãos, naquela igreja Deus me ensinou algo. Às vezes, a gente se enche de conhecimento e despreza, às vezes despreza os irmãos. É uma tendência a nós. Às vezes a gente está recebendo tanto de Deus e a gente começa a se tornar crítico. E começa a criticar outras igrejas que não conhecem o que nós conhecemos. Começamos a questionar irmãos que não conhecem o que nós estamos conhecendo. Mas naquela igreja, eu vi uma igreja simples, mas com fome. Uma igreja que a gente teve que ir bem rasinho, bem ralinho, mas eu vi ali pessoas simples, humildes e pessoas de Deus. Me impactou uma senhorinha que, quando acabou tudo, ela me perguntou: pastor, desculpa a minha ignorância, mas como eu posso orar a palavra? E depois, quando nós subimos, eu expliquei um pouco para ela, e quando nós subimos para tomar um café, ela foi junto. Então ela contou um pouco da história dela. Criada na roça, no interior da Bahia, andava quilômetros quando criança, muitas vezes com cestos na cabeça. Ela falou que o pai e a mãe tinham roça no interior, passou muita dificuldade na sua infância, depois veio para São Paulo, também enfrentou muitas dificuldades, uma pessoa que não tem um bom tanto de leitura, mas que você conseguia ver que é uma serva de Jesus Cristo, uma pessoa que Deus ama, e que Deus não vai cobrar ela pelo fato dela não saber o tabernáculo. Deus não vai cobrar ela por ela não saber que hora a igreja vai ser arrebatada, quem é o anticristo, quem são isso, que é aquilo, porque o Senhor vai cobrar cada um de nós na medida que Ele tem nos dado, irmãos. Para nós que estamos tendo a oportunidade, que a gente possa crescer e conhecer o Senhor, mas a gente não pode desprezar essas pessoas e essas igrejas, que tem pessoas humildes lá, que não têm o conhecimento que talvez nós tenhamos, mas que amam ao Senhor. E boa parte da igreja está cheia de gente assim. Então eu fui para lá para ensinar e na verdade eu aprendi. Eu vim de lá com meu coração dizendo assim: baixa a bola. Não ache que você está com essa bola toda, não. Porque o Senhor ama pessoas simples e humildes de coração. Não deixe o conhecimento ensoberbecer você. E eu digo para nós
que nós não deixemos o conhecimento nos ensoberbecer. Amém? Vamos conhecer e prosseguir em conhecer, mas o conhecimento não nos faz melhor do que ninguém. Podemos encontrar com aquelas irmãzinhas do coque, que não sabe palavra nenhuma em hebraico, não sabe nada em grego. Se você falar para ela o que é shofar, não sabe, mas que tem intimidade com Jesus, né? Então, que a gente possa respeitar, irmãos. Que nós, como igreja, possamos respeitar. E eu sei que às vezes Deus leva a gente para essas igrejas, para que a gente mantenha o coração nele. Porque lá na igreja do apóstolo Marcos, no Rio de Janeiro, é um outro ambiente. Uma igreja de jovens, a maioria conhece muito de Bíblia, porque o apóstolo Marcos é aquilo que vocês viram aqui. A igreja dele é uma igreja que se senta com os jovens conhecem muito da palavra, sedentos por Deus. Então qualquer assunto que você puxa lá, o povo voa, rapidinho, né? Mas tem aqueles lugares que a gente ainda precisa ministrar o leite. E a gente não pode desprezar esses lugares. Então foi muito bom. Lá no Rio, tinha umas quase 350 pessoas. Aqui no Jardim Iqueda, tinha umas 30. Mas tudo isso é o reino de Deus sendo edificado. Não importa o número. O que importa é a igreja de Jesus sendo edificada. Amém? Então Deus é bom. Lá no Rio foi muito bom. Foi tremendo. Para não dizer que nós não fomos na praia, ficamos lá 1 horinha. A Melissa que ainda molhou os pés, eu nem molhei os pés, porque a água do Rio de Janeiro é muito gelada. Misericórdia, irmãos, aquelas praias lá tem pedra de gelo. Se você não foi para o Rio e sonha em entrar nas águas das praias do Rio, se prepara, porque lá o joelho dói. Ou aguinha gelada. E os carioca, mas lá em São Paulo não é assim não? Não, lá é água quente. Paulista não aguenta água gelada não. A Melissa ainda que molhou os pés, eu falei, eu não quero nem chegar perto, Malemar pisei na areia. Mas foi bom, pudemos ministrar a palavra. No domingo a presença de Deus foi tão grande lá que nós nem ministramos a palavra, nem teve palavra no que nós estamos acostumados. E uma igreja ficou debaixo do poder de Deus chorando por mais de 1 hora. Chegou uma hora que eu larguei o microfone e fiquei lá só olhando o que o Espírito de Deus estava fazendo. Mas pensa num povo que chorou, irmãos. Ficaram 1 hora abraçados, chorando. 4, 5 atracados, gente deitada no chão, e presença, e Deus pegando eles, e a gente veio de lá com um senso de missão cumprida. Deus está fazendo algo grande no Brasil, irmãos. Deus está fazendo algo grande. Amém? Mas vamos lá, vamos dar sequência na oração do tabernáculo. Você está preparado? Vamos lá, vamos retomar. Que nós ficamos aí algumas semanas sem falar. A última semana que nós falamos da oração do tabernáculo, nós falamos sobre as vestes do sumo sacerdote. O Mário veio vestido de sumo sacerdote, e nós falamos que quando nós passamos o véu da vida e entramos no Santo dos Santos, nós não vamos só encontrar a Arca da Aliança, a Arca da Presença, mas nós vamos encontrar Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, aquele que está à direita da majestade de Deus e está intercedendo por nós. E foi muito bom a gente ver quanto a gente é amado e o quanto Jesus nos carrega no peito dele, no coração dele, mas ele também nos carrega nos ombros dele, representado naquelas 2 pedras que há na roupa do sumo sacerdote. Ele nos carrega nos ombros. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Jesus te carrega no peito e Jesus te carrega nos ombros. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre os 3 véus do tabernáculo. Irmãos, o que eu estou entendendo é que cada parte do tabernáculo pode ser um modelo de oração para nós. Nós não precisamos
num momento de oração, orar todo o tabernáculo. Nós podemos pegar partes do tabernáculo e ficarmos só orando em cima disso. E hoje nós vamos ver uma estrutura de oração baseado só nos 3 véus do tabernáculo. Amém? Vamos lá? Tá pronto para ler Bíblia? Dá para colocar aí a fotinho do tabernáculo para mim, por favor? Põe só a primeira. Então tá aí o tabernáculo. Amém? Nós vamos falar sobre os 3 véus. Diga para o seu irmão assim: os 3 véus. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 26. Aleluia. Êxodo 26, nós vamos ler os versos de 30 a 33. Diz assim Êxodo 26, de 30 a 33. Então levantarás o tabernáculo, conforme ao modelo que foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino, torcido, com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-á sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o santo lugar. Pausa. Esse véu é o véu que separava o santo dos santos para o santo lugar. Amém? Imagine que esse véu que nós lemos era esse véu aqui que você vê. A arca está lá atrás e esse véu é descrito por Deus. Agora vamos para Êxodo 26, os versos 36 e 37. Diz assim: farás também para a porta da tenda uma cortina de azul e púrpura e carmesim, e de linho torcido de obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de prata. Agora nós falamos do segundo véu. O segundo véu é aquele véu que tem bem na entrada ali do desenho do tabernáculo, ou seja, o segundo véu. Era o véu que separava o átrio do santo lugar. Então nós lemos o véu que separava o santo dos santos para o santo lugar. Agora nós lemos o véu que separava o santo lugar do átrio. Amém? Agora vamos ver o terceiro véu. Está em Êxodo 38. Êxodo 38, versos 18 e 19. Diz assim: e a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino, torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também era de prata.
habitar. Agora nós lemos o texto que fala da cortina, que era a entrada para o pátio. Amém? O interessante, irmãos, que quando Deus fala para Moisés, faz o tabernáculo, Deus começa a detalhar o tabernáculo não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deus começa pelo Santo dos Santos até chegar na porta de entrada. A gente começou o estudo de fora para dentro, mas quando Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo, Ele deu as ordens de dentro para fora. Por que isso? Porque Deus já queria ensinar que tudo começa em Deus, tudo parte de Deus. Era Deus que estava tomando a decisão de ir ao encontro do homem. É Deus que toma a decisão de ir ao nosso encontro, irmãos. Nós só respondemos ao que Deus começou primeiro. Você pode dizer assim: não, Deus, eu aceitei a Jesus. Na verdade foi Jesus que aceitou você. Você só retribuiu a aceitação dele. Você só entendeu e falou: Jesus, se o Senhor me aceita, quem sou eu para não te aceitar? Então, aqui nós já aprendemos, irmãos, que tudo que Deus vai fazer nas nossas vidas parte de Deus, e nós só respondemos. Fala para o seu irmão assim: tudo que está acontecendo na sua vida de bom, tudo aquilo que vai ainda acontecer, sempre tem como fonte Deus. Fala para ele assim: sabe qual é a sua parte? Só corresponder. Aleluia. Então Deus falou: eu quero que vocês façam 3 véus, 3 cortinas, que vão separar a entrada do átrio, a entrada do santo lugar e a entrada do Santo dos Santos. Vamos direto ao assunto. Vamos ler João 14, 6. Aleluia. Quem achou João 14, 6, lê bem alto para nós. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O primeiro véu, que era o véu de entrada para o átrio, se chamava o caminho. O segundo véu, que era a entrada para o santo lugar, se chamava a verdade. E o terceiro véu, que separava o santo lugar do Santo dos Santos, se chamava a vida. Por isso Jesus disse, e olha que interessante, irmãos, ele não diz: ninguém vai ao Pai. Isso é importante, porque às vezes a gente vai falar esse versículo e fala assim: ah, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem. Por quê? Porque o Pai está nele. Agora, por que o Pai está nele? Porque ele está dizendo: gente, lembra do tabernáculo de Moisés? Lembra que Moisés foi instruído a fazer tudo conforme foi lhe mostrado lá no monte? Lembra? Aquele tabernáculo era a minha sombra. Aquele tabernáculo era eu. E eu estava nas 3 portas. Eu era a porta de entrada, o caminho. Eu era a porta de entrada para o santo lugar, a verdade. E eu era a porta de entrada para o santo dos santos, a vida. E ninguém poderia chegar ao Pai, ou ninguém poderia chegar à Arca da Aliança sem passar por essas 3 portas. Por isso ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o tabernáculo, eu sou aquela porta. Aleluia. Então, irmão, só aí a gente já teria material para orar.
Só aí você poderia já começar orando e agradecendo: Senhor, obrigado, porque eu encontrei o caminho. Obrigado, Senhor, porque eu encontrei a verdade. E obrigado, Senhor, porque eu encontrei e estou encontrando a vida. Obrigado porque eu posso me achegar ao Pai. E eu sei que o Pai está no Senhor. Eu sei, Senhor, que em Ti eu tenho livre acesso ao Pai. Aleluia. Irmão, só aí já dá uma bagaginha para orar, não dá não? Mas vamos colocar mais lenha nessa fogueira. Vamos ver as portas, os detalhes, porque nos detalhes a gente vai poder ainda pôr mais lenha na oração. Passa para mim. Então aí você tem o átrio. O átrio era essa cerca. Como o João disse uma sexta-feira, não tinha tenda nenhuma, era só 60 colunas de madeira, uma cerca que não era cerca de arame farpado, era uma cerca, um muro de tecido de linho fino branco. Então imagine esse terreno nosso aqui, em vez de muro, ter uma cerca de tecido de linho branco com 60 colunas, 60 postes de madeira de acácia. Irmãos, madeira de acácia é muito interessante, porque a madeira de acácia era uma madeira torta do deserto, e ela tinha que ser aplanada para poder se tornar uma coluna. A madeira de acácia, ela fala da natureza de Jesus, porque a natureza de acácia, bicho não conseguiria comer, cupim não conseguiria entrar naquela madeira. Então fala da natureza incorruptível de Jesus. Mas quando é para falar de nós como madeira de acácia, fala da parte torta, que está sendo aplanada para se tornar coluna na casa de Deus. Então essa pessoa que está do seu lado é uma madeira de acácia, uma madeira torta do deserto, que Deus foi lá e pegou e colocou na mão daquele que é o carpinteiro. Você está entendendo porque Jesus não podia ser pedreiro? Você está entendendo porque Jesus é o carpinteiro? Porque ele é mestre em mexer com madeiras tortas e deixar elas aplanadas. Então você pode dizer para o irmão que está aí do seu lado: há esperança para você, porque você está na mão do carpinteiro de Nazaré. E ele vai aplanar você, até deixar você uma coluna. Agora, irmão, 60 na Bíblia é símbolo de humanidade perfeita. Sabia disso? Então Jesus vai nos pegar de uma madeira torta até nos fazer com uma humanidade perfeita, até sermos perfeitos. Esse é o propósito dele. 60 colunas tinha, mas os pés dessa coluna eram 60 bases de bronze. Bronze na Bíblia fala de juízo, de julgamento. Juízo contra o pecado, julgamento contra o pecado. Sabe o que isso quer dizer? Que haverá um dia em que o pecado estará, e na verdade já estamos nesse momento, que o pecado está julgado debaixo dos nossos pés. Por isso as bases eram de bronze. Deus estava querendo ensinar que agora em Cristo o pecado ele está debaixo dos nossos pés. Nós temos autoridade sobre eles. Mas sabe o que era colocado como coroa em cima das 60 colunas? Uma coroa de prata. Era como um copinho de prata que era colocado em cima. Prata na Bíblia é símbolo de redenção, salvação, é símbolo de resgate. Sabe o que cada coluna dessa representava? Representava eu e você em Cristo Jesus. Fomos tirados do deserto como uma madeira torta, mas o carpinteiro de Nazaré, ele nos moldou, ele nos
nos aplanou, colocou o pecado debaixo dos nossos pés e nos coroou de salvação. Ele nos coroou de redenção. Ele nos coroou, Ele nos resgatou, Ele pagou o preço por nós. Agora nós somos dele. Aleluia. Irmão, se você entende isso, aqui você já pode orar só nisso. Jesus, obrigado porque agora o pecado está debaixo dos meus pés. Obrigado porque agora eu tenho domínio, eu tenho autoridade sobre o pecado. Senhor, obrigado porque eu era uma madeira torta lá no deserto, mas o Senhor me tirou do deserto, está me aplanando, está me tornando um homem perfeito em Ti, para que eu seja uma coluna na casa do Senhor. Aleluia. Não dá para orar isso, irmão? Não dá para agradecer? Senhor, obrigado porque agora o Senhor colocou na minha cabeça o capacete da salvação. Obrigado porque o Senhor me coroou com a tua salvação. O Senhor me resgatou, o Senhor me comprou, o Senhor me comprou pelo teu sangue, um bom preço. Eu sou valioso como a prata. Aleluia. Mas ao redor, cada coluna dessa, irmãos, estava presa a esse tecido de linho fino. E o linho fino, branco, fala da justiça, fala de atos de justiça. Mas essa cerca, esse linho fino, fala da justiça de Cristo. Sabe o que nos une, irmãos? O que nos une não é a placa da nossa igreja. O que nos une não é o que a gente concorda na Bíblia. O que nos une é a justiça de Cristo. O que nos une foi a obra dele lá no Calvário. Você pode discordar de mim, eu posso discordar de você em quando vai ser o arrebatamento, quem vai ser o anticristo, se tem céu, se não tem, a gente pode discordar de um monte de coisa, mas a gente não pode discordar de um fato: que queira ou não queira, nós estamos unidos pela obra de Jesus lá na cruz. É a sua justiça que nos une. É a sua justiça que nos une. Diga para o seu irmão assim: é a justiça de Cristo que une eu e você, que nos une para formarmos o tabernáculo de Deus. Irmão, só aí você também já pode orar e falar: Jesus, obrigado pela tua justiça. Obrigado porque agora eu estou unido aos meus irmãos pela justiça de Cristo Jesus. Obrigado porque agora todos nós unidos formamos o tabernáculo do Senhor na terra, para a morada do Senhor em espírito. Nessa hora você pode começar a orar pelos seus irmãos. Senhor, obrigado pelo irmão fulano, irmão ciclano. Obrigado pelo pastor fulano, pelo pastor Beltrano. Obrigado por cada coluna na casa de Deus, porque nós estamos unidos pela justiça de Cristo Jesus. Eu estou unido com o meu irmão lá no Alasca, eu estou unido com o irmão lá no Quênia, eu estou unido com o irmão lá em Burkina Faso, na Etiópia, na Bielorrússia, na China. Aonde houver uma coluna que tem debaixo dos seus pés o bronze e na sua cabeça a prata, nós estamos ligados pela justiça de Cristo Jesus. Aleluia. 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 Mas vamos ler mais Bíblia, porque aí você também, tendo palavra, você pode ler a palavra. Vamos ler agora Atos, capítulo de número 10. Verso de número 43. Atos 10, 43. Aleluia.
diz assim, Atos 10:43. E a este dão testemunho todos os profetas, que de todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. A palavra testemunha de Jesus, que todos os que creem nele têm o perdão dos seus pecados. Essa é a parte do átrio, irmãos. Na parte do átrio nós estamos tendo contato com Jesus Salvador, aquele que julgou os meus pecados, aquele que me resgatou, me comprou e me coroou com salvação, e que está aplainando a minha vida, como os israelitas tiveram que aplainar as madeiras no deserto. O Senhor também está aplainando as nossas vidas, para que nós possamos ser achados coluna na sua casa. Aleluia. Pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela crê no nome dele. Vamos ler mais um verso. Romanos, capítulo 1, verso de número 17. Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu sei que a gente gosta muito de usar isso para falar de que nós estamos na prova, não temos dinheiro, mas o justo vai viver pela fé. Irmão, é uma verdade, mas não é a verdade que o versículo está ensinando. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, quer dizer que é pela fé que eu confio na justiça que Cristo operou lá na cruz, e agora Ele me faz justo. Se Jesus voltasse agora, eu tenho certeza da plena salvação. Por quê? Porque eu sou justo nele. Eu não sou justo pelos meus próprios atos. Eu me escondo debaixo dos atos de justiça dele. E nele eu sou feito justiça de Deus. É isso que o átrio vai nos ensinar, irmãos. Que eu e você agora vivemos pela fé ou pela confiança. Eu confio que o sacrifício de Jesus foi pleno. Eu confio que o sacrifício de Jesus perdoa todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há sobre mim, porque eu ando em Cristo Jesus no Espírito. Nós estamos orando. Você está com a Bíblia? Você está vendo esses versículos? Você está com o tabernáculo na mente, sabendo cada detalhe? Você está orando isso. Senhor, obrigado, porque agora eu sou justiça. Eu posso orar, eu posso falar com o Senhor, porque a justiça de Cristo está sobre mim. Toda condenação do diabo está caindo por terra. Toda condenação que eu mesmo carrego está caindo por terra agora. Por quê? Porque o sangue de Jesus me livra de toda e de qualquer condenação. Aleluia! Pela fé, Senhor, pela confiança, eu me aproprio disso e ando nisso. Eu vivo nisso. E ninguém pode me tirar disso. Eu tenho bases sólidas debaixo dos meus pés. Bases que Ele construiu. Bases de bronze. E o inimigo não pode me remover desse lugar. Aleluia. Mas vamos ler mais um versículo. Romanos 5:21. Romanos 5:21.
Aleluia. Diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. A justiça de Deus te dá vida eterna. A morte reinou, mas agora o que reina em nós é a vida. Por causa do seu sacrifício, por causa da sua justiça operada, agora eu tenho a vida eterna. Você pode declarar isso: eu tenho a vida eterna pelo sangue de Jesus. Aleluia. Passa mais uma fotinha do tabernáculo. Aí tá as colunas, bronze nos pés, madeira de acácia e coroa de prata, ligada pela cortina de linho fino. Mas tem mais um detalhe: tinham cordas fixadas por pregos de bronze. Como eu disse, sabe o que te sustenta? É a obra de Jesus lá na cruz, porque lá na cruz Ele julgou o pecado. Bronze fala de justiça. O que faz eu e você permanecermos de pé no meio do deserto, em meio aos ventos do deserto, é a justiça de Cristo. Você está firmado em bases de bronze. Mas a cruz, os pregos lá da cruz também te sustentam, e você não pode cair. E se você cair, a justiça de Cristo te levanta de novo. Quando eu sei isso, irmãos, eu vou orando isso. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo o que o Espírito de Deus está querendo nos ensinar? Que se a gente vai sabendo essas coisas, a gente pode e deve orar essas coisas, porque isso nos sustenta, isso é alimento para nós. Isso faz com que o nosso cristianismo seja um cristianismo firme. Aleluia. Passa mais um, por favor. Mas para entrar no átrio, para entrar no pátio, só havia um caminho. Por isso Jesus não disse assim: eu sou um caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Porque só há um caminho, é Jesus. Ele também disse: eu sou a porta. Vamos ver isso? Alguém abra aí João 10:9. O que diz João 10:9? Vou contar até 3 e nós vamos ler. 1, 2, 3. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim vai encontrar o quê? Salvação. Volta lá para o desenho do tabernáculo, por favor. Irmãos, qualquer pecador que quisesse encontrar salvação teria que entrar pela porta. Por quê? Porque ele teria que levar o animal o animal substituto lá para o altar, para ser sacrificado no lugar dele. Então as pessoas podiam olhar a porta, elas podiam conhecer o caminho, mas se elas ficassem do lado de fora, elas não encontrariam salvação. Mas se ela entendesse, salvação está lá dentro, salvação eu encontro lá, e ela pegasse o animalzinho que ela precisava e entrasse por aquelas portas, ela encontrava salvação. Qualquer que entrar por Jesus encontra salvação. Agora nós não precisamos mais levar o nosso animal, porque Jesus foi o nosso cordeiro, Jesus foi o nosso sacrifício. Quando eu entro pela porta do caminho, quando eu entro pelo véu do caminho, então eu encontro ali salvação. Aleluia.
Se você não tem certeza da sua salvação, você precisa entrar pelo caminho, você precisa passar pela porta. E se você já passou pela porta, se você já entrou pelo caminho, você precisa se apropriar pela fé, até a dúvida esvairecer sobre a sua mente. Porque, irmãos, eu encontro em muitos lugares crentes de muito tempo que ainda tem dúvida acerca da sua salvação. E eu sei que aqui tem. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, porque eu sei. Porque é uma dificuldade da gente entender o que é a salvação. Mas Jesus disse: se você entrar pela porta, você encontra a salvação. Se você entrar pelo caminho, você encontra a salvação. Quem crê no meu nome está salvo. Por quê? Porque creu no meu sacrifício. O sangue vertido na cruz te dá salvação. Salvação não tem nada a ver com você, salvação tem a ver com Ele. A única parte minha e sua é aceitar a obra que Ele fez. Ser justificado não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Mas você precisa entrar pelo caminho, você precisa passar pela porta. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Haviam 4 colunas que sustentavam a porta, ou melhor, o véu. Diga assim: 4 colunas sustentavam o véu. Agora, o véu tinha 4 cores. Fala assim: o véu tinha 4 cores. Pergunta para o seu irmão qual eram as cores. Agora responde para ele: qual eram as 4 cores? E aí? Qual que eram as 4 cores? Não pode falar alto. Você está tentando ver lá na porta, né? No véuzinho. É só você olhar aqui atrás de mim. As 4 cores dos 3 véus eram essa que está aqui atrás: o branco, o azul, o vermelho e o roxo. Os 3 véus eram exatamente das mesmas cores. 4 colunas, 4 cores. Agora, irmãos, sabe o que é interessante? Ainda que fosse um caminho, eram 3 entradas. E esse desenho retrata bem. Você tem ali um único caminho para entrar, mas tinham 3 entradas sustentadas em 4 bases. 3 entradas: o Pai, o Filho e o Espírito. Mas ao mesmo tempo que eles são 3, eles são um só. Jesus é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, mas quem conduz ao Pai é o Espírito Santo. Então nessas 3 entradas nós temos a representação do Pai, do Filho e do Espírito. Só aí você já pode dar uma turbinadinha, que aí você já chega e fala: Pai, obrigado, porque Jesus é o caminho, mas ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor, e eu sei que eu estou indo pelo Espírito. Agora você sabe o que representa essas 4 colunas? Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas e João. Irmãos, só os 4 evangelhos falam do ministério de Jesus na terra. As cartas, elas vão falar do ministério de Jesus, que agora é o ministério celestial. Só os evangelhos mostram o Jesus terreno. Se você quer conhecer o caminho, se você quer entrar pela porta, você só vai encontrar o caminho se você chegar nas 4 colunas, porque são as 4 colunas que sustentam o caminho.
Se você quer encontrar Jesus, você precisa passar pelos 4 evangelhos. Por isso é inadmissível que um cristão não tenha lido pelo menos os 4 evangelhos. Porque se você diz para mim que não conhece Jesus, é porque você não leu os evangelhos. Porque quem lê os evangelhos vai conhecer a Jesus. Cara, Deus já estava... É lógico que Moisés e os israelitas não sabiam disso, irmãos. Mas Deus no tabernáculo já estava jogando algo lá para o futuro. Algo para nós. Ele já estava mostrando que tudo que nós temos na palavra já estava declarado no tabernáculo. Tudo estava desenhado ali. E hoje, irmãos, com a luz que nós temos, nós podemos degustar isso. Nós podemos nos maravilhar com isso. Irmãos, os 4 evangelhos nos revelam o caminho, mas também nos revelam o Pai, o Filho e o Espírito. Os 4 evangelhos mostram o agir do Pai, do Filho e do Espírito. E quem entra, quem passa por esses 4 evangelhos, encontra a salvação. Por isso, há relatos inúmeros de ateus que foram estudar a Bíblia para combater o evangelho e se converteram. Eu ouço um judeu messiânico que ele se converteu, ele judeu mesmo, daqueles da raiz, se converteu quando ele foi ler o evangelho, Márcio. Sabe para quê? Para poder debater com os crentes. Num trabalho de escola, ele foi ler os evangelhos e ele encontrou o caminho. E hoje é um dos judeus messiânicos mais influentes de Israel. Um mestre na palavra. Por quê? Porque não tem jeito, irmão. Se passar pelas colunas, vai encontrar o Salvador. Por isso a gente precisa ler. E por isso nós precisamos pregar. Porque é através do evangelho que as pessoas podem conhecer o caminho. Essa hora é a hora que você pode orar e falar: Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque pelo evangelho eu conheço o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigado que pelo evangelho eu encontro o meu caminho, o caminho da salvação. Eu encontro a porta da salvação. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva, ela é verdadeira e ela me sustenta. Aleluia. Agora fala para o seu irmão assim: irmão, quais são as cores mesmo da cortina? Fala para ele: me fala agora as cores da cortina. Branco, azul, vermelho e roxo. Pergunta: por que Deus escolheu essas cores? Tem um propósito. E as 3 cortinas têm a mesma cor. Essa cortina, irmãos, ela representa a pessoa de Jesus. Fala para o seu irmão assim: as 3 cortinas é Jesus. Fala para ele assim: quando nós chegarmos na 3ª cortina, você vai entender. O branco na Bíblia significa justiça, pureza, perfeição. O branco fala do homem justo, o homem perfeito, o homem puro. Jesus foi perfeito, sim ou não? Jesus foi justo. Jesus foi aquele homem que mostrou a pureza e a perfeição em plenitude. Amém? Ele se encaixa com o branco. Beleza. O azul na Bíblia é símbolo do céu, das coisas celestiais. O azul é símbolo da
divindade. Pergunta: Jesus era celestial? Não tem nem que. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele mesmo diz: ninguém subiu ao céu senão aquele mesmo que desceu. Jesus era Deus? Sim. Então Jesus era divino e ele era celestial. Ele se encaixa no azul? Sim. O vermelho na Bíblia simboliza sacrifício, sangue. Jesus foi o nosso sacrifício. Jesus derramou o seu sangue. Se encaixa no vermelho. E o roxo? O roxo é símbolo da realeza. Era a cor dos reis. Pergunta: Jesus era e é o rei dos reis? Ele se encaixa no roxo? Sim ou não? Agora olha que interessante. Irmãos, o tecido branco eles tiraram lá do Egito. Mas o azul, o vermelho e o roxo eles tiveram que produzir. Fala para o seu irmão: não tinha 25 de março. Não tinha as lojinhas de tecido lá do Brás. Eles tiveram que produzir o azul, eles tiveram que produzir o vermelho e eles tiveram que produzir o roxo. O azul, sabe como eles produziram? Eles iam lá no Mar Vermelho e pescavam um molusco, pegavam aquele bichinho de dentro da casca e ponhavam para secar, e depois batiam aquele bichinho e ele dava a tonalidade azul para atingir os tecidos. Irmãos, quando eu leio isso eu fico maravilhado. Um bichinho lá do meio do Mar Vermelho, Jesus usou para simbolizar ele. Aquele que era divino ia ter que morrer, ia ter que ser amassado. Ainda que sendo Deus, ele ia experimentar o que era ser exprimido. Então eles tiravam o azul desse molusco do Mar Vermelho. E o vermelho eles tiravam de um outro bichinho, de um verme que estava numas árvores do deserto. Esses vermes se chamavam cocos e lices. E esses vermes também eles eram arrancados da árvore, eles eram colocados para secar e depois eles eram amassados e eles davam a coloração vermelha. Mais uma vez, um bichinho ia mostrar que o Filho de Deus ia ter que ser amassado. Agora olha que interessante. O Salmo de número 22, que é um salmo messiânico que fala de Jesus, tem um dos versos que diz assim: eu sou verme e não homem. Lê lá depois. É como se lá na cruz tivesse um momento que Jesus dissesse assim: eu sou um verme, eu não sou um homem. Sabe qual é a palavra para verme ali? É a mesma palavra para verme que era tirado lá no deserto para fazer a tinta vermelha. Em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo assim: sabe aquele vermezinho que era arrancado da árvore e era morto para trazer a tinta vermelha? Ele era Jesus. Ele já era um símbolo de Jesus. Ele já representava o nosso Salvador. Irmãos, eu não sei se você consegue ver a grandeza de cada detalhe. Nada é por acaso. Até na obtenção das cores, Jesus é demonstrado. Mas aí você tem o azul e você tem o vermelho. Agora, aula de educação artística. Como eu consigo o roxo? Eu preciso misturar o azul,
E eu preciso misturar o vermelho. Sabe o que o roxo nos fala? Que para Jesus se tornar rei, ele teria que misturar o seu lado divino e o seu lado humano. Ele teria que misturar o Deus que havia nele, mas com o homem também que havia nele. A sua divindade e o seu sacrifício faria dele o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aí você tem ali Lucas, é o evangelho que apresenta Jesus como o homem perfeito. Lucas é o evangelho que vai apresentar Jesus como homem. Por isso você encontra em Lucas a expressão que Jesus sangrou quando ele gemeu no Getsêmani. Mostra o seu lado humano, mas aquele homem perfeito, sem pecado. João é o evangelho que mostra o Jesus divino. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O vermelho é o sacrifício, é o evangelho de Marcos. Marcos mostra Jesus como servo sofredor. Marcos mostra só Jesus trabalhando. E sabe o que é interessante? Lucas apresenta uma genealogia. João apresenta outra genealogia. E Mateus apresenta outra genealogia. Mas Marcos não mostra genealogia nenhuma de Jesus. Sabe por quê? Porque Marcos é o evangelho que mostra Jesus como escravo, como servo. E no tempo antigo, escravo não tinha genealogia. Escravo não tinha família. Ninguém sabia de onde veio nem para onde vai. É um escravo. E é tão perfeito que Marcos falou: eu não posso colocar genealogia, porque ele foi servo. Ele veio ser o sacrifício. Por isso em Marcos você vai ouvir Jesus dizendo assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e morrer em resgate de muitos. Eu vim para salvar o que se havia perdido. Aleluia, aleluia. E finalmente nós chegamos em Mateus. Mateus começa com a genealogia de Jesus como o filho de Davi. E em Mateus você ouve como nenhum outro evangelho a expressão reino dos céus, o reino de Deus. Porque Mateus quer apresentar Jesus como rei. Irmãos, nós precisamos ler os evangelhos, porque só através dos evangelhos nós vamos conhecer os 4 aspectos principais de Jesus: o homem perfeito, o sacrifício perfeito, o Deus perfeito e o rei perfeito. E tudo isso já estava ali, demonstrado no tabernáculo. Então quando eu entro por essa porta do caminho, quando eu entro por esse véu do caminho, eu preciso entrar pela palavra. E quando eu passo pela palavra, quando eu entro por esse caminho, eu vou ter contato com a palavra de Deus. Você que está começando a fé agora: pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Começa lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque você vai conhecer o Cristo revelado. Jesus vai se revelar a você como homem, como Deus, como sacrifício, mas também como rei. Irmão, se você começar a ler a Bíblia agora nessa ótica, você vai ver que você vai entender um monte de texto que você não entendia. E estava ali, já profetizado no véu de entrada, os 4 evangelhos, os 4 aspectos do Senhor, a sua natureza em cada cor. Irmãos, nada foi colocado de bobeira. Por isso Deus disse para Moisés: faça conforme o que foi te mostrado. E o autor de Hebreus, entendendo isso, disse assim, Hebreus 8:5, ele diz assim: o que foi feito como um retrato, como uma cópia de um tabernáculo celestial.
Mas sabe, irmãos, o tabernáculo era o próprio Jesus. E ele estava revelando ali, em oculto ainda, a sua natureza. Mas todo israelita, quando passava por aquelas portas, era como se ele estivesse profetizando: haverá um dia que o evangelho vai ser pregado e os homens conhecerão ao Senhor como homem perfeito, como Deus perfeito, como sacrifício perfeito e como Rei perfeito. E se eles passarem por essas portas, eles vão conhecer o Senhor. E se eles conhecerem o Senhor, eles serão salvos. Eles vão receber a justiça desse Senhor. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, dá para orar ou não dá? Agora você viu ali os 4 rostos que estão ali? O que nós temos ali? Os 4 seres viventes. Você sabia que até os 4 seres viventes mostram os 4 rostos do Senhor? As suas 4 faces. A águia representando o divino, o celestial. O homem simbolizando o terreno, o homem perfeito. O leão representando a realeza. E o novilho representando o sacrifício. Irmão, até os anjos não estão de bobeira. Tudo é por Ele, para Ele e nele. Nem esses seres viventes foram feitos sem propósito. Até esses seres que são reais, até esses seres, quando nós chegarmos na presença de Deus e vermos eles, nós vemos os querubins com essas faces, você vai falar: cara, até vocês apontam para Ele, apontam para o trono. Aleluia. Irmão, aqui você tinha que estar turbinando na oração. Olha, passou quanto tempo aí? Passou 1 hora. Pelo menos 1 hora. E nós, imagine você orando isso 1 hora, e nós estamos só aqui na cerca e no véu do átrio. Passou 1 hora de oração. Eu mergulhei na palavra, eu mergulhei nele. Eu estou só falando dele, eu estou só curtindo ele, eu estou adorando só ele. E enquanto eu oro isso, irmãos, eu estou sendo edificado. Enquanto eu oro isso, eu estou me alimentando da palavra. Eu estou entendendo muitos textos, porque aí o Espírito Santo vai começar a lembrar: olha aquele texto, aqui vai encaixar isso. Eu acredito que enquanto eu estava falando, textos começaram a vir na sua mente. Você, cara, agora eu estou entendendo aquele texto. Eita, olha aqui, encaixa isso aqui. Porque é isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Nesses dias que eu estou estudando o tabernáculo, nesses dias que eu estou preparando essas mensagens, quantos textos eu não estou entendendo diferente? Até o livro de Apocalipse eu estou lendo, e estou lendo agora numa ótica diferente. E eu estou entendendo coisas que até então eu não entendia. Por quê? Porque o tabernáculo também é uma chave para abrir o livro de Apocalipse. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, você aguenta ir para o segundo véu? O que ele respondeu? Não, pelo ânimo, vamos parar por aqui. Pelo ânimo, vamos fechar para balanço, porque o feriado foi prolongado. Você já deve estar pensando que amanhã vai ter que voltar ao trabalho, né? Ou alguns já estão falando: eita, agora é só quarta, aleluia. Mas vamos lá para o segundo véu. Pula para mim, por favor. Aleluia. Irmãos, agora a gente chegou no tabernáculo propriamente dito. Aqui nós temos a entrada, o segundo véu, e lá nós temos o terceiro véu. Provavelmente a gente não vai conseguir chegar no terceiro véu. Eu vou ficar no segundo. Mas diferente
do primeiro véu, o segundo véu tinha 4 cores. Diga assim, 4 cores. Mas fala para o seu irmão assim, mas agora são 5 colunas. Quatro cores, 5 colunas. Só que agora as colunas não são mais só de madeira de acácia. As bases, e agora não tem coroa. Irmãos, agora as colunas, as 5 colunas são revestidas de ouro. E as bases são de bronze. Ainda continuam de bronze. 5 na Bíblia é símbolo da graça de Deus. Fala para o seu irmão assim, nós somos salvos pela graça. Só que 5 na Bíblia também é símbolo da Torá, ou os 5 primeiros livros da Bíblia. Por incrível que pareça, na Torá nós encontramos a graça de Deus. Nos 5 primeiros livros da Bíblia você encontra o caminho da graça de Deus. Mas 5 também te lembra do quê? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você lembra que essa cortina se chama a verdade? Sim ou não? O que isso mostra? Os 4 cores são os 4 evangelhos? Sim ou não? É eles que nos conduzem à verdade. Se você quer conhecer a verdade, os 4 evangelhos. Mas quem são os sustentadores da verdade na igreja? Os 5 ministérios. Por isso a igreja precisa de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque são eles os sustentadores da verdade. Aquela cortina era sustentada agora por 5 pilastras. Mas agora eram pilastras que não eram de madeira só. Eram madeiras revestidas de ouro. Fala assim para o seu irmão, o ouro, fala para ele, o ouro representa a santidade de Deus, o caráter de Deus, a glória de Deus. Por que agora, irmãos, as madeiras são revestidas de ouro? Porque elas passaram pelo altar de sacrifício. Até chegar no altar de sacrifício, eu e você vemos a nossa natureza humana. Por isso as madeiras eram madeiras cruas. Mas depois que a gente passa pelo altar de sacrifício, as madeiras que se apresentam, elas estão revestidas com a glória de Deus, com a santidade de Deus. Agora nós somos madeiras revestidas com a glória e a santidade de Deus. Irmãos, como o Espírito Santo precisa abrir a nossa mente. Chega a me dar um desespero nisso. Porque nós fomos revestidos com a santidade e a glória de Deus. O diabo vê a glória de Deus que está em nós. É só nós que não vemos. O inimigo sabe, irmãos, a glória de Deus que está sobre nós quando nós passamos pela cruz. Nós somos essas madeiras agora revestidas de ouro, mas que ainda as bases ainda são de bronze. É os 5 ministérios. Eu não estou dizendo que são 5 pessoas, eu estou dizendo que os 5 ministérios são que sustentam a verdade da igreja. Por isso, nesses tempos, Deus está levantando na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, porque eles têm a incumbência de sustentar o evangelho por meio da palavra. Eles têm a incumbência de sustentar a verdade por meio da palavra, mas eles têm a incumbência também de levar o povo a conhecer a verdade, entrar pela verdade, ir mais além em Deus.
Por quê? Qual é o problema da igreja atual? O problema da igreja atual é ficar só no pátio. A gente fica só rodeando o altar de sacrifício. A gente fica só lá, ai, Jesus morreu por mim. Ah, Jesus derramou seu sangue por mim. Ai. E tudo isso, irmãos, é certo, é bom, mas não é tudo. Nós estamos só, eu já fui justificado. Mas a Bíblia nos chama à santidade. A Bíblia nos chama a ser santos como Ele é santo. A Bíblia nos chama a ir mais profundo em Deus. A Bíblia nos chama a ir por uma vida muito mais intensa. Esse estudo do tabernáculo, irmãos, é um chamado para nós para ir mais fundo. Por quê? Porque no pátio todo mundo podia entrar. Todo mundo podia entrar no pátio, qualquer um, e podia sair também a hora que quisesse. No pátio, de vez em quando você podia dar uma olhadinha por cima da cerca. E o que você tinha do outro lado da cerca? Se você estava do lado de dentro, lá fora você tinha o mundo. Eu sei que aqui não tem ninguém que de vez em quando dá uma levantadinha no pé assim. Está dentro do átrio, está justificado, mas de vez em quando dá uma levantadinha assim e olha o mundo. E lembra que Jesus disse assim: entrarão e sairão. Se a gente ficar só no pátio, a gente pode entrar, mas de vez em quando a gente pode sair. Mas a nossa vida não é para viver no pátio, tem que ir para dentro. Porque lá dentro não tem como você olhar para o mundo. Lá dentro você foi tomado pela glória, pela vida. Lá dentro agora você falou, já era, daqui eu não saio mais, daqui ninguém me tira. Mas para isso eu preciso conhecer a verdade. E aí Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Você quer ser liberto? Conheça a verdade. Vocês estão entendendo que é um nível mais profundo? E a maioria de nós, irmãos, está contente em já ser justificado, tá bom, mas a gente precisa ser santificado, porque existem coisas que só os santificados vão experimentar. Existem níveis que só os santificados vão experimentar. Justificado está ali, gostou da cruz, está legal, mas de vez em quando você olha, cadê fulano? Já passou pela porta, já descambou. Aí daqui a pouco lá vem de novo. Aí vai lá no altar e chora, e baba lá, e descobre de novo com sangue. Aí vai lá, lava as mãos. Aí você fala, vamos mais fundo. Você é sacerdote, cara. Vamos entrar para dentro, vamos conhecer a verdade. Por isso o propósito de Deus para nós é sempre nos revelar a sua verdade para nós. Porque a verdade liberta. É a verdade que liberta. É sermos banhados com essa verdade. É passar pela porta da verdade. Aleluia. Fala para o seu irmão, e aí, irmão, você vai continuar ficando no pátio? Mas eu vou terminar. Aleluia. Você está vendo quantas coisas a gente pode orar, irmãos? Quantas coisas a gente pode orar só nos véus? Essa hora aqui você pode estar orando, falando, Senhor, me revela a tua verdade. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser santo como o Senhor é santo. Senhor, me reveste com a tua glória. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o Espírito da verdade que conduz por toda a verdade. Me conduz pela tua verdade. Eu quero conhecer a tua verdade, porque é só a verdade que vai libertar. É só a verdade que vai quebrar os grilhões que ainda insistem em estar na minha vida.
Senhor, eu quero entrar por essas portas, eu quero entrar por lugar onde a tua graça vai me cobrir. Eu quero entrar por essa porta onde eu não vou mais ter visão do mundo, aonde tudo que eu vou ter é uma visão da tua glória, da tua santidade, da tua graça, porque só quem consegue ver a santidade de Deus é quem entra para dentro do tabernáculo. Irmãos, tem um monte de coisa, um monte de lixo entrando para dentro da igreja, e nós vemos que nós precisamos ser santo como Ele é santo. Por isso, nesses dias, a igreja precisa entrar para dentro do santo lugar. Ela precisa passar pelo véu da verdade. Aleluia. Oh, Jesus, nos ajuda. Mas eu termino dizendo: sabe também o que essas 5 colunas representam? A própria pessoa de Jesus e os 5 nomes que Ele seria conhecido. E aí eu fecho aqui, e vamos deixar o terceiro véu para domingo que vem, se o Senhor assim permitir. Vamos ler Isaías 9:6. Vamos contar até 3 e todos nós vamos ler Isaías 9:6. Se você não quiser, tem aqui bem grandão aqui na tela. Vamos contar até 3 e vamos ler. 1, 2, 3. Aleluia, aleluia. Aleluia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Algumas versões juntam Maravilhoso, Conselheiro, mas são 5 nomes. As 5 colunas que sustentam a verdade acerca do nosso Senhor é que Ele é, primeiro, maravilhoso. Vocês aguentam um minutinho só para me explicar essa palavra maravilhoso? Maravilhoso na língua portuguesa tem a ver com algo bonito, sim ou não? Algo é tão bonito que você fala é maravilhoso. Mas em hebraico, quando Gideão pergunta para o anjo, que é uma personificação do Senhor lá, pergunta assim: qual é o seu nome? E o anjo responde assim: é maravilhoso. A gente olha e fala assim: ah, era que o nome dele era maravilhoso. Não. A expressão ali, maravilhoso, tem a ver com: o meu nome é tão grandioso que você não conseguiria entender se eu te falasse. Quando apresenta o primeiro nome dele como maravilhoso, está querendo dizer assim: olha, nós vamos descrever quem é ele, mas já vou te dizer uma coisa: ainda que ele nos fale todos os seus nomes, nós nunca conseguiremos compreender quem ele é em toda a sua essência. Isso quer dizer maravilhoso. Mas ele também seria o conselheiro, ele também é o Deus forte, ou Deus poderoso, e ele é o Pai da eternidade. Sabe o que isso quer dizer?
até a eternidade é filha de Deus. Até a eternidade foi criado por Ele. E por fim, Ele é chamado de o Sar Shalom, ou o Príncipe da Paz. E Shalom tem a ver com abundância, com riqueza, com coisas insondáveis, com todas as necessidades sendo supridas. Isso é Shalom. Shalom é saúde, Shalom é riqueza, Shalom é suas necessidades sendo supridas, Shalom é paz no espírito, paz na alma, paz no corpo, cura no espírito, na alma e no corpo. Shalom é riqueza no espírito, na alma e no corpo, riquezas insondáveis. Shalom aqui é o próprio Senhor. E Ele já estava ali naquelas 5 colunas. Irmão, eu passei pelo véu do caminho, cara, já estou turbinando, já conheci um monte de coisa acerca dele, mas quando eu passo o véu da verdade, uma outra onda de revelação vai me tomar, e agora eu começo a conhecer a pessoa dele num nível muito mais profundo. Aqui eu começo a conhecer que o nome dele é maravilhoso, é um nome insondável, Márcio. Nós só vamos durar a eternidade para conhecer o Senhor. Ele mesmo disse: a vida eterna é essa, que te conheçam como o único Deus e a Jesus a quem enviaste. Sabe o que você vai fazer na vida eterna? Conhecer a Deus. Cada vez mais nós vamos mergulhar nele. E quanto mais nós mergulharmos, mais você vai olhar e falar: cara, ainda tem muito para mergulhar. Só que nós já podemos provar isso hoje. Nós já podemos provar isso agora.